Sabe, na nossa caminhada de fé, às vezes a gente fica impaciente, né? A gente quer dar uma ajudinha para Deus. E aí, o que acontece? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, mergulhando na história super intensa e cheia de revelações de Gênesis capítulo 16. Uma história que, olha, mostra de perto a nossa fragilidade, mas também a graça gigantesca de Deus. Pois é, essa pergunta é o coração de tudo que a gente vai ver aqui. Vamos acompanhar como um plano que nasceu do desespero, da frustração, acabou virando um conflito familiar terrível. Mas, ao mesmo tempo, e isso é incrível, levou um dos encontros mais profundos e pessoais com Deus que a gente encontra na Bíblia. Um encontro que revela um lado do caráter de Deus que, sinceramente, a gente às vezes deixa passar. Então, para a gente entender o cenário, a história não começa só com a falta de um filho. Começa com o peso, sabe? O peso esmagador de 10 anos de espera. E naquela cultura, naquela época, não ter filhos era uma coisa muito séria. Era visto como uma vergonha, quase como uma maldição. Dá para imaginar a dor de Sarai? Cada dia que passava, a promessa que Deus tinha feito para Abrão parecia mais e mais distante, mais impossível. E aí, no meio desse aparente silêncio de Deus, Sarai parte para uma solução humana. Ela recorre a um costume que era super comum e até legalmente aceito lá no Antigo Oriente Próximo, a tal da maternidade por substituição. A ideia era simples. O filho que o marido tivesse com a serva, pela lei, seria considerado filho da esposa. Era uma saída lógica, pragmática, entende? E o Abrão? Bom, talvez pelo cansaço, talvez pela dúvida, ele simplesmente aceita o plano. E olha só, o plano, do ponto de vista humano, até que dá certo. Agar engravida. Mas é aí que o problema começa. Como acontece tantas vezes quando a gente tenta resolver um problema espiritual com uma solução da nossa cabeça, né? A coisa azeda. De repente, a casa é invadida por ciúme, orgulho, amargura, toda aquela paz, por mais frágil que fosse, vai por água abaixo. Fica a lição de que nem sempre uma boa intenção leva a um bom resultado. A dinâmica muda da água para o vinho. A gravidez, de repente, eleva o status de Agar. Pensa só, de uma serva que ninguém ouvia, ela passa a ser a mulher que carrega o herdeiro tão esperado. E esse poder novo, essa identidade nova, sobe a cabeça. Ela começa a olhar para Sarai com desprezo. E a Sarai, por outro lado, se sente totalmente ameaçada e diminuída, justo pela mulher que ela mesma colocou nessa situação para resolver o seu próprio problema. Que ironia, né? A Sarai, agora ferida no orgulho, provando do próprio veneno, faz exatamente o que a gente costuma fazer quando está sob pressão. Joga a culpa no outro. Ela vai direto na Abrão e o responsabiliza por tudo. É um retrato tão humano, né? Dolorosamente humano. Mostra como a dor e a vergonha conseguem distorcer a nossa visão das coisas e fazer a gente apontar o dedo para todo mundo, menos para a gente mesmo. E a resposta do Abrão, nossa, é de uma passividade que choca. Em vez de ele assumir a liderança, de tentar apaziguar um conflito que ele mesmo ajudou a criar, de proteger a Agar, ele simplesmente se afasta. Ele basicamente lava as mãos. Devolve toda a autoridade para uma Sarai cheia de amargura e diz, olha, a serva é sua, resolve aí. O problema virou dela. Com esse aval do Abrão, o tratamento da Sarai para cima da Agar fica cada vez pior. Se torna tão opressivo, tão cruel, que a casa vira uma verdadeira prisão para ela. A única saída que Agar consegue enxergar é fugir. Fugir para a solidão e para os perigos do deserto. E detalhe, grávida, sozinha e sem absolutamente nada. E aí a gente vê a tragédia se desenrolando, né? Um passo depois do outro. Um plano que nasceu da dúvida levou ao orgulho, o orgulho gerou conflito, o conflito virou opressão e tudo isso terminou numa fuga desesperada. É uma lição muito forte sobre o efeito dominó que acontece quando a gente tenta fazer a promessa de Deus acontecer na nossa força e no nosso tempo. E é nesse ponto, no fundo do poço, quando o plano humano deu totalmente errado e Agar está completamente abandonada, vulnerável, é aí que o céu entra em cena. O deserto, que seria um lugar de morte, se transforma no palco de um encontro com Deus que vai mudar absolutamente tudo na vida dela. E não estamos falando de um mensageiro qualquer. Dentro da interpretação pentecostal clássica, é muito comum entender esse anjo do Senhor como uma teofania, ou seja, uma manifestação do próprio Deus, do próprio Cristo, antes mesmo dele nascer como Jesus. E a mensagem que essa serva egípcia, a Agar, recebe ali, nossa, não vai só mudar a vida dela. Vai dar origem a uma nação inteira e impactar a história do mundo para sempre. A mensagem de Deus é um verdadeiro paradoxo. Tem submissão e tem exaltação. Primeiro, vê uma ordem que parece impossível, né? Volte para sua senhora e submeta-se a ela. Difícil demais.
Mas logo em seguida, veio uma promessa que transforma ela de uma fugitiva para mãe de uma nação inteira, impossível de contar. E para fechar, uma profecia sobre o temperamento forte e selvagem do filho dela, o Ismael. E o nome do filho? Ismael. Significa Deus ouve. Que coisa linda, né? É a prova concreta de que o choro dela ali no deserto não foi à toa. Enquanto todo mundo na vida dela ignorava ou maltratava, o Deus do universo ouviu o sofrimento dela. O nome desse menino seria, para sempre, uma lembrança viva dessa verdade. Esse encontro muda tudo para Agar, até a forma como ela via Deus. Sabe, ela deixa de conhecer só de ouvir falar aquele Deus distante dos patrões dela e passa a ter uma experiência real, pessoal, íntima com ele. E essa experiência é tão forte que ela dá um nome novo para Deus, um nome que resume perfeitamente o que aconteceu ali. A revelação que ela tem aqui é de arrepiar. Pensa bem, ela, uma serva, egípcia, estrangeira, fugitiva, desprezada por todos, ela não foi só ouvida, ela foi vista. Vista pelo Deus Todo-Poderoso. Numa cultura que tratava ela como um objeto que dava valor zero para ela, Agar descobre que o Criador do universo estava olhando para ela com atenção, com cuidado. E por isso ela dá esse nome para Deus ali naquele lugar, El Roi, que significa o Deus que me vê. Ela transforma aquele poço, aquele lugar de desespero, num memorial para sempre. Um testemunho que atravessa os séculos para nos lembrar que mesmo a pessoa que se sente mais invisível no mundo é perfeitamente vista por Deus. E num ato de pura fé e obediência, Agar faz o que Deus mandou. Ela volta para aquela situação super difícil e a promessa do anjo começa a se cumprir. Ismael nasce. E o Abrão, que agora também faz parte dessa história, obedece e dá ao menino um nome que foi instruído por Deus através do anjo. E o capítulo termina com um detalhe que parece pequeno, mas é muito importante. A idade de Abrão, 86 anos. Isso não é só para marcar o tempo, não. Isso prepara o que vem pela frente. Porque, olha só, ainda faltavam 13 longos anos de espera até o nascimento de Isaque, o filho da promessa, deixando bem claro que Ismael foi fruto do tempo do homem e não do tempo de Deus. Essa história toda, no fim das contas, nos faz olhar para dentro, né? Para as nossas próprias tentativas de dar uma mãozinha para Deus. Mas o mais importante de tudo é a revelação de um Deus que não se prende aos personagens principais. Ele vai atrás de quem está na margem, de quem está perdido no deserto da vida. Então a pergunta final não é só sobre Sarai ou Agar, é sobre a gente. Em que desertos da nossa vida a gente precisa desesperadamente se lembrar que existe um El Roi, um Deus que nos vê?